Olá pessoal, essa semana vamos falar sobre a formação da cozinha brasileira. Vocês sabem que a nossa culinária ela foi construída sobre a influência de vários povos, não é? Mas antes de falarmos sobre essa influência, vamos primeiro entender o que é culinária. Segundo o novo dicionário da língua portuguesa, a culinária é a arte de cozinhar, ou seja, de confeccionar, de preparar os alimentos. E ela foi evoluindo ao longo da história dos povos para se tornar parte da cultura de cada um desses povos. Cada povo tem uma culinária diferente, um modo de preparar os alimentos. De acordo com a região, mudam os ingredientes, as técnicas de preparo e até mesmo os utensílios. A culinária também costuma refletir a religião de cada povo. Por exemplo, a carne do porco ela é proibida entre judeus e muçulmanos. E a carne de vaca ela é proibida pelos hindus. A culinária também pode refletir algumas opiniões sobre o uso da carne na alimentação, como é o caso do vegetarianismo, palavra difícil de se falar. No vegetarianismo, as pessoas não consomem alimentos de origem animal. O Brasil possui a culinária muito peculiar. Por que ela é muito peculiar? Porque ao longo dos tempos o brasileiro aprendeu e transformou a culinária europeia, principalmente a de Portugal, adicionando as especiarias trazidas do Oriente e, obviamente, os ingredientes da culinária indígena e africana. A culinária indígena já está presente quando o país foi tomado pelos portugueses. Foi a partir das trocas alimentares, em conjunto com a mistura de raças, culturas, gostos, cores e aromas, que surgiu uma culinária rica. É a culinária brasileira. Os índios contribuíram de várias maneiras para a nossa culinária, segundo os recursos que cada tribo possuía. Por exemplo, de acordo com a forma de obter a caça, usando arco, flecha, lança, machado, pedra, no modo de pescar, na coleta de frutas nativas, como o caju, a goiaba, o cupuaçu, a deliciosa castanha do Pará e o cultivo da mandioca e do milho. A cozinha dos nossos índios é composta de carnes, peixes, legumes, ervas, milho, muita mandioca e alguns grãos. Vocês conhecem muito bem. As preparações dependem do conhecimento e dos utensílios que cada tribo possui. Algumas tribos não sabem usar o fogo ou não sabiam e comiam peixe cru ou assado em cima de pedras aquecidas no sol. Já os índios que conheciam ou que conhecem o fogo preparam peixe assado, embrulhado em folhas de bananeira, enterrados e cobertos por brasas, além de usar vasilhas de barro para cozinhar raízes, tubérculos, castanhas e outras coisas mais. Eles assam a carnes e peixes no muquém, que são espetos paralelos sobre brasa, pioneiro do churrasco que nós conhecemos hoje em dia. Como tempero, usa-se a pimenta, às vezes pura ou numa mistura com sal, a qual nós chamamos de yonqué, que é colocada diretamente na boca junto com as carnes. Raramente os indígenas cozinham alimentos na água. Quando eles faziam, eram em vasilhas de cerâmica. Os indígenas não conheciam fritura, técnica que foi aprendida bem depois, com os portugueses, que usavam para isso os óleos vegetais, por exemplo, óleo de oliva e também gordura de origem animal. Como vocês podem observar, a farinha de mandioca, os alimentos assados e cozidos em folhas de bananeira, as comidas feitas com milho, o uso moderado do sal e condimento, o uso de utensílios de cerâmica e o consumo de alimentos frescos foram herdados dos nossos indígenas. A nossa cozinha teve origem também nos hábitos dos escravos negros, trazidos principalmente da região de Guiné e da Angola, que preencheram essa escassez de mão de obra nos trabalhos agrícolas durante o período da colonização. Inicialmente, no entanto, a cozinha dos escravos não conseguiu no Brasil reproduzir inteiramente os pratos típicos da terra. Mas por quê? Porque eram escravos e simplesmente eram ignorados, pois era considerado uma culinária de senzala. Com o tempo,
A população negra foi aumentando e a sua cultura começou a influenciar a população brasileira, principalmente em relação à culinária, com algumas técnicas de cocção e conservação de alimentos. Uma das contribuições mais importantes da cozinha africana é o delicioso azeite de dendê. Também temos o coco da Bahia, o quiabo, a cebola, o alho e a pimenta malagueta. A palmeira de onde o dendê é extraído veio da África para o Brasil nas primeiras décadas do século XVI. Todos os pratos trazidos da África foram recriados pelos brasileiros, que passaram a usar o azeite de dendê e outros alimentos locais. O uso do leite também foi introduzido pelos negros, pois eles já estavam habituados com a criação de cabras, vacas e carneiros. Na Bahia, onde um grande número de escravos negros se instalou, podemos observar uma forte influência africana na culinária. Alguns exemplos de pratos de origem negra são o acarajé, o abará, o vatapá, o caruru. A escrava negra também apresentou um papel de destaque na culinária brasileira, como a cozinheira do Senhor Branco, onde demonstrou ser uma ótima quituteira. Foi certamente ela quem preparou a primeira feijoada, um prato realmente brasileiro, que nasceu na senzala e era feito com as partes menos nobres do porco, que sobravam da mesa desses senhores brancos. Resumindo, a feijoada é o resultado das condições de pobreza em que os negros viviam. E foi a partir de restos de carnes que eles criaram um dos pratos mais típicos, mais apreciados, e digo mais nutritivos do mundo. O feijão, ele era apreciado tanto por africanos como por portugueses, o que levou a ser um prato de destaque na mesa do brasileiro. Tornou-se o prato principal, consumido pelos ricos e muitas vezes sendo o único alimento dos pobres. O caruru é outro prato típico da culinária africana, feito com inhame, que manteve o nome indígena, mas com outros ingredientes como galinha, peixe, carne de boi e outros crustáceos. Outras receitas foram surgindo com o tempo, como a rapadura e as comidas de milho, de coco, como as canjicas, munguzás, angus e as pamonhas. Os negros também conheciam a fritura e as bebidas, só as fermentadas feitas a partir de palmeira, do dendê no caso, sorgo e mel de abelha. Já os europeus, principalmente os portugueses, contribuíram com diversos tipos de alimento para a formação da culinária brasileira. Eles tentaram reproduzir por aqui as características da sua terra distante. Por isso, eles trouxeram o curral, o quintal e a horta. No curral, eles criavam o boi, o porco domesticado, o bode, o carneiro e a galinha. E assim veio uma grande novidade, bem interessante, o ovo. Além disso, a partir desses animais, eles começaram a fabricar queijo, requeijão, embutidos e defumados. No quintal plantava-se limão, laranja, melão, melancia, maçã, figo e na horta a selga, alface, berinjela, cenoura, coentro, cebolinha e couve. Uma outra contribuição marcante dos portugueses foi na fabricação de bebidas como licor, fabricação de doces e conservas, entre outros produtos que nós conhecemos atualmente. Exemplos de doces, nós tivemos o pudim de aiá, arrufos de sinhá, bolo de noiva, pudim de veludo. Alguns ingredientes importantes também foram introduzidos pelos portugueses na culinária brasileira, como o coco, sal, a canela em pó, misturada com açúcar, e algumas receitas como o sarapatel, o sarrabulho, a panelada, a buchada e o cozido. Vamos conhecer um pouco da culinária agora em cada região brasileira. Vamos começar com essa nossa região maravilhosa, a região norte. Aqui na região norte, por causa da presença de rios, predominamos como alimentação típica os peixes de água doce, sendo os mais conhecidos o tambaqui, o tucunaré, o pirarucu e o delicioso, melhor dizendo, filhote.
O pirarucu ele é chamado de bacalhau da Amazônia e é conservado pelo processo de salga, assim como o bacalhau que chega no Brasil. As frutas silvestres, como açaí, murici, cupuaçu, pupunha, são utilizadas em preparos de sorvetes, sucos, de sabores indescritíveis. A pupunha também é usada cozida com sal para substituir o pão. Exemplos de frutas da nossa região: açaí, bacaba, buriti, teperebá, ginja, pupunha, muruci, uamari, cupuaçu, bacuri, camapu, uxi, ingá, piquiá, camutim, cutitiribá, grumixama e entre outros. Ao visitar a região norte, encontramos nos mercados locais vários pratos típicos, como o tacacá, que é feito com caldo do tucupi e folhas de jambu. Além disso, existe uma grande variedade de pimentas e de outras iguarias, como a maniçoba, caldeirada de jaraqui, tambaqui, assado na brasa, cuia de tacacá e os cremes deliciosos de bacuri e de cupuaçu. Como você pode perceber, a comida da região norte ela é caracterizada pela excentricidade em tudo, principalmente no sabor, o que demanda certo tempo de adaptação para apreciar pratos locais, mas é considerada uma das melhores culinárias do mundo. Bora falar agora da região Nordeste. Em todos os estados da região Nordeste, desde o Maranhão até a Bahia, influências de diversos países somada, claro, às práticas dos índios de comer farinha de mandioca, milho, carnes, peixes e frutas silvestres, resultaram em uma cozinha rica e variada, que com o passar do tempo caracterizou a comida do Nordeste. Na maioria dos estados, as influências estrangeiras foram preservadas. Podemos citar a galinha ao molho pardo, feita com sangue da galinha dissolvido em vinagre, como sendo até uma adaptação da galinha de cabidela, lá de Portugal. Já a carne de sol, um alimento indispensável no Nordeste, teve origem possivelmente no hábito dos índios de assar caça ao muquém, para conservar por algumas semanas. Nessa região, os pratos à base de feijões, inhame, macaxeira, leite de coco, azeite, dendê, doces, peixes, crustáceos e frutas nativas são os mais encontrados, onde a gente pode destacar a culinária da região baiana, com uma grande influência africana e, claro, de Pernambuco, com pratos como a buchada de bode e alfenins, um doce de açúcar branco de cana-de-açúcar. No Ceará, há uma grande variedade de pratos como peixe, camarão e lagosta, e a famosa rapadura feita de açúcar de cana. No Rio Grande do Norte, além de peixes e crustáceos, é muito conhecida a carne de sol, servida com farofa e feijão verde. Já em Alagoas, pratos com frutos do mar e também crustáceos de água doce, como o conhecido sururu, fazem parte dessa culinária. Passando para a região centro-oeste, antes da colonização, a culinária dessa região se baseava apenas nos recursos do meio ambiente, com o uso abundante da pesca e da caça, já que nessa região a gente tem dois grandes rios. Com a influência da cozinha do sul, a culinária desse local se ampliou e alguns pratos foram incluídos, como o churrasco gaúcho, principalmente pela existência de grandes rebanhos na região, mas sem comprometer os pratos típicos já existentes. O consumo de peixes, de água doce, aves e caça do Pantanal e obviamente, erva mate é muito comum na região centro-oeste. O famoso pacu do Mato Grosso é um exemplo. As frutas do cerrado também se destacam, principalmente o pequi, que é uma fruta que tem um cheiro bem forte e ela é obrigatória na cozinha goiana. O arroz com pequi, por exemplo, é uma das maneiras de prepará-lo e constitui um prato típico nessa região. Os estados mais ricos do Brasil estão na região sudeste. E bora falar então da culinária da região sudeste. A comida está ligada nessa região a vários fatores, como a permanência dos índios no litoral do Espírito Santo, a influência principalmente dos imigrantes no estado de São Paulo, espanhóis e árabes no Rio de Janeiro, alemães e italianos no Espírito Santo, além da influência dos bandeirantes que foram em busca de ouro
em Minas Gerais. As grandes cidades dos estados da região do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, se destacam pela grande variedade de sua cozinha, devido exatamente a essa influência que sofreu de outros países, como Itália, Japão, Coreia, China, Alemanha, Polônia, entre outros países. Também pelo grande número de visitantes que recebem de outras regiões do país e do exterior, em busca de lazer e de negócios. Em São Paulo, por exemplo, os italianos foram os que mais influenciaram a culinária, inclusive a brasileira. Quem não gosta de comer uma pizza ou uma lasanha? Eu particularmente não gosto, mas muita gente gosta. Os italianos também trouxeram o pão e, junto com a criatividade do brasileiro, o pão se tornou um dos produtos mais importantes na indústria brasileira. Os italianos também inventaram o salsichão e o espeto corrido. Os espanhóis, os árabes e os japoneses também se destacam nesse estado com algumas preparações, como por exemplo a paella, os quibes, esfirras, grão de bico, doces de gergelim, sushi e sashimi. No Rio de Janeiro, os portugueses foram os que mais influenciaram a culinária carioca, com os petiscos de padaria, como os risoles de camarão ou de palmito, as coxinhas com requeijão e os deliciosos bolinhos de bacalhau. Já no estado de Minas Gerais, que é um grande produtor de derivados do leite, como o famoso queijo de Minas, requeijões, iogurte, pães de queijo, biscoito de polvilho, manteiga, goiabada cascão e doces de leite fazem parte da culinária desse estado, Minas Gerais. Descendo um pouco o mapa, chegando no sul, que é composto pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi a região que mais sofreu influência dos imigrantes, já que o clima da região é muito parecido com os dos países de onde esses imigrantes vieram. Os italianos, os alemães, poloneses, entre outros, se estabeleceram principalmente em atividades agrícolas. Nessa região, onde se encontram grandes rebanhos, bovinos e ovinos, a população consome churrasco de carne e linguiças assadas na brasa, acompanhadas por arroz branco, salada de maionese, farinha de mandioca, torrada, macaxeira cozida, saladas verdes e pão. E quem não gosta de tudo isso, não é verdade? Outros pratos tradicionais são guisado no pau, pernil de cordeiro, costelão, churrasco de ovelha, tripa grossa, barreado paranaense, comida tropeira, porco no rolete, pinhão, entre outros e outros pratos. Os gaúchos, em particular, consomem bastante chimarrão, um chá quente feito com as folhas do mate amargo, que são trituradas e que ajuda a aquecer nas épocas frias. Vocês conseguiram então perceber que o nosso Brasil tem uma diversidade enorme de culinária. Com isso, é sempre importante que vocês, em suas escolas, mantenham sempre um cardápio regional, valorizando a cultura local e, principalmente, incentivando o consumo de alimentos frescos.